Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou contar para vocês um segredinho para cultivar rabo de macaco, para ele ficar assim todo bonitão e bem grandão. Aqui eu tenho essa cuia de rabo de macaco, foi aqui que eu tive a experiência que eu vou falar para vocês hoje, do que eu aprendi com ele. Então eu tinha plantado o rabo de macaco eu tinha feito uma boneca antes e tinha plantado o rabo de macaco e ele não crescia, ele ficava estranho, não tinha essa pelagem assim branquinha, não ficava com esse pelo longo, ele não floriu. E aí eu tirei para fazer um replante, uma muda e coloquei nessa cuia aqui que vocês estão vendo. Então, assim, em pouco tempo ele desenvolveu e ele floriu. E o que eu tinha plantado antes, que era mais velho, ele passou um ano depois é que deu uma flor. Então, com isso eu tirei essa conclusão e eu fiz mais uma experiência que eu vou mostrar para vocês. Então hoje eu posso falar para vocês com certeza, não sei se é com todo mundo que acontece isso, mas comigo aqui isso aconteceu, gente. Então olha aí, essa é a experiência que eu fiz. Eu plantei esse rabo de macaco aqui, ó, e ele não se desenvolve. Então, eu cheguei à conclusão que o rabo de macaco, ele gosta de ficar em um local pendurado e que seja bastante alto. Então, assim, um metro e meio no mínimo para ele, ficar feliz e se desenvolver mais rápido. Então esse vasinho aqui hoje eu vou fazer o replante dele aqui com vocês, vou mostrar, como eu faço o replante, como eu ponho na cuia. E eu quando não tenho a cuia, gente, eu estou usando agora qualquer coisa que eu possa pendurar, porque eu descobri esse segredo que o rabo de macaco ele não gosta de ficar apoiado em uma bancada, ele gosta de ficar assim, ó. Então, quando eu não tenho cuia para plantar, eu planto nessas embalagens, eu faço as alças, né? Eu só corto assim, algo bem simples de fazer. Isso aqui é de 5 litros, mas você pode usar também uma embalagem, uma garrafa PET aí de 3 litros, também dá para fazer um suporte. Basta você fazer um suporte aí, se você já não quiser plantar direto assim, você pode fazer o suporte e colocar o vasinho, mesmo que seja um potinho 11, você pode pôr ele assim no suporte. O importante é você pendurar ele no local alto para que ele possa desenvolver. Então, eu acredito que as plantas, gente, elas enxergam, então elas percebem, igual o caso do rabo de macaco, ele percebe que o espaço não tá para ele, então ele se nega a desenvolver. Quando ele vê que ele está no alto, que ele pode se desenvolver, ele se desenvolve. Então, é muito rápido mesmo que, que ele desenvolve quando a gente pendura ele aqui. Então, esses que eu coloquei aqui nessas embalagens descartáveis, tem pouco tempo que eu coloquei, e eles já estão assim bem grandão. E eu vou fazer vou fazer o vídeo hoje mostrando para vocês o tamanho. Vocês vão ver, né? Vocês viram aí o tamanho que tá no vasinho. Eu vou passar ele para a cuia e eu vou atualizando vocês só para vocês tirarem a prova do que eu estou falando. É realmente real. Eles ficam muito mais felizes quando eles estão assim pendurados, porque às vezes a pessoa quer cultivar ele assim numa bancada, eh, de um meio metro de altura, então assim não é que não funciona, não é que não dá certo sim, ele vai crescer, só que ele vai demorar muito, ele vai crescer muito devagar. E quando ele está no alto, ele desenvolve mais rápido. A gente percebe o desenvolvimento do rabo de macaco quando ele começa a ficar com os pelinhos bem branquinhos e as pontas com mais pelos e mais claro. Então, quando ele está assim, a gente percebe o desenvolvimento. E foi isso que eu notei ao pendurar os rabos de macaco, porque eu percebi que questão de um mês, gente, ele já estava bem diferente, já estava com as pontinhas todas brancas em desenvolvimento. Eu não sei se algum de vocês aí já tenha notado isso, né? Eu notei isso há bastante tempo, mas eu queria fazer a experiência aqui para poder mostrar para vocês aí como que fica diferente, né? Então, vamos lá fazer a plantação daquele. Eu vou usar essa cuia aqui, gente,
Eu já fiz vídeo aí no canal, vou deixar na tela final. Quem quiser ver, é só clicar na fotinha que vai aparecer assim que acabar esse vídeo, vai aparecer uma fotinha na tela, e é só vocês clicarem. Então eu faço esse argola. É, esse aqui é a embalagem que vocês viram lá, né? Que eu faço 4, recorto ela, retiro as laterais, deixando as quinas assim, ó, eu vou deixando umas alças, que é para poder pendurar, né? Então eu gosto de plantar sempre 4 hastes, uma para cada lado, então depois ele enche e vira várias hastes. Aí eu vou usar o fio de telefone, né, que eu sempre uso aqui para fazer o suporte. Nesse caso aqui, eu vou precisar de fazer o suporte todo, porque a cuia não tem alça. No vídeo que eu falei aqui para vocês, que eu vou deixar na tela final, eu só reforcei a alça. Aí aqui eu tô fazendo a alça inteira, por isso que eu tô usando esse cabo de vassoura aqui, que é para poder ficar mais fácil para eu poder amarrar, fazer aí a argolinha. Esse arame, gente, ele não é tão fácil assim, ele não é tão maleável. É um arame bem duro, parece que é de aço, então ele fica bem difícil assim de trabalhar com ele, apesar de ser forte, ele é um pouco assim difícil. Então o trabalho nunca, eu pelo menos, eu não consigo fazer um bom trabalho assim bem acabado com ele por essa dificuldade aí de estar enrolando, ele sempre dá esse trabalhinho aí. E agora eu vou juntar essas peças, ó, deixar elas sempre retinha, vai ficar do mesmo, tem que ficar o mesmo tamanho embaixo, então depois que eu termino eu acerto se ficar se passar, né? Então eu deixo cerca de uns 2 palmos para cima, para eu poder fazer amarração depois. Aí eu faço a volta do segundo fio, eu vou passar ela, vou enrolar para travar aqui a alça, e depois eu vou passar por dentro da primeira argolinha que eu fiz. Não sei se vocês perceberam, mas eu peguei um fio, lacei ele, dei uma torcida. Então, nessa argolinha aqui eu vou passar esse aqui para poder prender os 3 fios, que é o que eu preciso aí para a alça da minha cuia. Tem maneiras mais fáceis, né, de fazer, mais bonita de fazer, mas como eu uso esse material aí que eu reciclo, né, que eu pego na rua, o material sem custo, então eu tenho esse trabalhinho aí a mais para poder fazer, mas compensa porque é um material bem resistente, além de eu não estar pagando nada por ele, né, eu estou retirando os fios aí do meio ambiente, e ele está sendo de muita serventia aqui na hora de fazer esse suporte, porque principalmente o rabo de macaco, ele pesa muito, gente. Então, nunca plante um rabo de macaco em uma cuia, se vocês querem ele para bastante tempo. Então, sempre faça esse reforço dessas cuias de plástico, porque elas não aguentam. E também não adianta pôr só corrente, porque a corrente chega um momento que a cuia, as beiradas dela vão ficando quebradiça e acaba caindo. Então, o melhor mesmo é fazer isso que eu faço, de colocar um anel para poder apoiar essa alça. Aí eu dou uma marcação aqui para ficar tudo igual, ó, para na hora de amarrar, eu saber onde que né, a altura ali, para não ficar uma perna maior que a outra. Então, é por isso que eu faço essas marcações assim, para poder facilitar aí na hora que aí eu não vou ter preocupação de ficar medindo o tamanho e tal. E é só amarrar, prender ela aí. Se você não tiver esse arame, né, não encontrar na sua cidade esses arames descartáveis, você pode usar aí o arame galvanizado, que ele não enferruja, o galvanizado. Então não precisa ser o arame encapado, esse é porque ele já vem encapado. E aí eu vou colocar, gente, nesses buraquinhos, esse buraquinho que tem bem dividido, né, a cuia, onde que fica as alças. Aí eu essa 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 haste que eu fiz aqui, eu preciso enfiar dentro do buraquinho para ela poder ficar fixa na cuia, né? Porque se eu passar por fora, a cuia fica dentro, dá para remover, mas não fica seguro. Então, como é uma planta que vai ficar aqui, ó, a vida inteira aqui dentro dessa cuia, eu não vou ficar retirando, então eu não preciso deixar
a cuia removível da alça. E assim não corre risco, né, de quando ventar, cair. Mas se você quiser fazer ela sem colocar nesses buraquinhos, dá certo também. É como faz, né, aquele suporte lá de macramê e tal. Fica da mesma forma. Aí dava para você colocar a cuia e retirar apenas encaixando ela. Mas eu prefiro fazer assim, colocar dentro, já travando ela dentro da cuia para não correr risco. Então, também não atrapalha se eu precisar fazer um replante, eu posso pegar a cuia inteira com as alças que não vai atrapalhar. E caso precise retirar, né, é só pegar um alicate e abrir e retirar as alças. Então, não tem necessidade, assim, é questão, para mim, eu acho questão de segurança, deixa ela travadinha assim, que às vezes alguém passa também, né, dá uma cabeçada e se ela estiver solta, pode cair. Então eu penso tudo nisso quando eu estou fazendo aí um reforço, um suporte para a cuia para na hora de plantar uma suculenta bem pesada, que é o caso aí do rabo de macaco. E outra coisa também, gente, é porque o meu substrato, eu vou usar um substrato hoje bem pesado, então só o substrato já vai pesar essa cuia, então eu preciso aqui de um reforço bem maior do que quem usa aí aquele substrato leve, né, com perlita, vermiculita, carolina soil. Então, é, é um substrato que é leve, então não pesa tanto, mas eu uso um substrato bem pesado. E eu uso a terra normal, terra barrenta, né, com esterco de gado. Hoje eu não vou usar nem carvão, porque eu não tenho. Então, tem que pensar tudo isso na hora que eu estou preparando aqui esta cuia para depois que já tiver plantado, né? Depois que a planta crescer, não ficar preocupação aí da planta cair, da cuia quebrar. Então, vocês podem ver aqui, ó, que o peso vai ficar toda nesse anel que eu coloquei aqui no fundo. Ele está aqui nesse buraquinho da cuia apenas para poder dar um suporte para não ficar saindo, mas o peso está nessa alça, então a cuia não vai ter problema aí de quebrar. E aqui é o meu substrato. Eu falei que eu não coloquei carvão, mas eu coloquei areia, gente. Coloquei areia de construção, porque como é uma terra argilosa, então eu precisei colocar um pouco de areia. Mas eu não gosto de usar muita areia, porque a areia também pesa muito nessas plantas pendentes. Eu não gosto, eu prefiro evitar fazer um substrato pesado para as plantas pendentes, mas é porque eu estava sem substrato aqui, então eu precisei usar qualquer coisa aqui mesmo, né? Então o que eu tinha era terra comum, esterco de gado e areia, e foi isso aqui que eu coloquei. E eu vou atualizando vocês. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva, que eu vou estar sempre fazendo atualização de tudo que eu faço aqui para mostrar para vocês se deu certo, se não deu certo. Nesse caso aqui, para provar para vocês que como funciona, vocês estão vendo aí o tamanho que tá esse rabo de macaco. E depois eu vou fazer a atualização, não sei com quanto tempo, né? Porque a gente fala rápido, gente, mas quando a gente fala rápido, não quer dizer que uma semana, né? Uma semana também não dá, né? Então, mas daqui um mês eu já vou fazer uma atualização e vou mostrar para vocês como que esse rabo de macaco vai estar e se vocês percebem uma diferença nele. Então, preste atenção nas pontinhas, que é onde que vocês vão ver o desenvolvimento. Aqui, ó, vocês podem ver que ele está com as pontinhas bem fininhas. Não é por causa da sombra, né, que ele estava no local que estava pegando o sol, mas é pelo fato dele estar na bancada. Então, assim, ele não tinha tanta ventilação também. E quando ele for para um local para ficar no alto, ele vai ter muita ventilação e eu acho que isso também contribui para a questão aí dos pelos, ficar com aquele pelo branquinho, aquele pelo bem extenso, né? Bem, muito pelo mesmo. E eu tenho visto pessoas que cultivam rabo de macaco aí na varanda e mesmo sem pegar tanto sol e fica com os pelos bonitos também, fica branquinho. Então, eu acho que o rabo de macaco, tendo aí uma boa claridade e o mais importante, né, que é estar suspenso, ele vai muito bem. Aqui nessa cuia vocês podem ver que eu coloquei aí
4 pedaços, né, de haste. É porque eu gosto de fazer assim, porque ela já distribui o peso. Quando a gente coloca só uma haste, ele costuma, até ele sair brotações para encher a cuia, costuma ficar pesando de um lado só. E aqui não, aqui ele já cresce uniforme. Vocês podem ver que já tá saindo novas brotações, né? Então, logo essa cuia vai estar cheia e ela vai ficar cheia bem uniforme. Se você tiver apenas uma haste grande, você pode cortar e fazer isso. Dividir de acordo com o seu vaso, né? Que no caso de uma cuia, vocês podem dividir em 4 pedaços, um para cada lado, e quando cresce ele fica muito bem organizadinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí para mim, se inscreva no canal, aperte o sininho aí, todas as notificações, para você receber o próximo vídeo. Para você ver como que eu faço os reforços das cuias já plantadas, clique nessa fotinha que está aparecendo aí, que você vai até o vídeo. Tchau, tchau!